Oi, meu nome é Júlia e hoje eu vou falar sobre as metas literárias de 2022 e de 2023. A meta literária de 2022 foi o primeiro vídeo que eu postei no canal em janeiro e já estamos em dezembro. Das 12 leituras que eu coloquei como meta, eu li 10. Esperava ter lido todas, eu esperava. Eu falo que não, assim, se eu ler uma coisa, se eu começar um livro, é ótimo, mas não. Eu queria ter lido todas. Só que eu fui me interessando por ler outras coisas e deixando as leituras da meta de lado e foi, sabe? Chegou num momento que não dá mais tempo de ler o que eu coloquei pra ler, então eu deixei pro ano que vem. Beleza? Tá, beleza, deixa eu já... Eu abri o vídeo aqui pra acompanhar. Meu Deus, como eu tava magra. E como meu cabelo tava mais curto. Tava aqui o meu cabelo, gente. Olha só, agora eu tenho muito mais cabelo. Faz muito tempo que eu não gravo vídeo, então eu não sei mais. A primeira coisa que eu coloquei na lista foi Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Eu ainda não sei sobre o que é isso. E quando eu fui pesquisar, assim, como ler, eu acho que eu vi que é o último livro que ele escreveu e que você tem que estar com uma listinha de nomes. O lado bom desse livro é que tem várias páginas em branco, assim, em branco, então... E a fonte é grande, então não vai ser tão difícil de ler. Só que assim, quando eu peguei pra ler ele, eu separei ele por quantidade de páginas que eu devia ler por dia. Aí eu parei pra pensar que se eu tava tão preocupada em quantidade de página pra ler por dia, eu não tava preocupada em ler e aproveitar a obra. Então eu deixei essa aqui pra 2023. E tá tudo bem. Na verdade não tava, né? Tem que estar. Depois eu coloquei que eu queria ler alguma coisa da Dona Tartt. Eu li O Pintacilgo em 2019 e é um dos meus livros preferidos da vida. E por isso eu queria ler mais alguma coisa da autora. Eu acabei lendo The Little Friend, meu amigo de infância. Eu vou falar um pouquinho mais desse livro no vídeo de leituras de novembro. Eu não gostei muito. Foi o segundo livro que ela escreveu, esse aqui foi o terceiro. É sobre as consequências de um assassinato ou suicídio, ninguém sabe, de um menino de 9 anos. Aí, 12 anos depois, o crime ainda não foi solucionado e a irmã caçula dele, que na época acho que não tinha nem um aninho, ela decide que vai solucionar isso sozinha. Só que estamos falando aqui de um livro da Dona Tartt, não é um livro que vai ser baseado em enredo. Tem isso na sinopse, se isso chama sua atenção na sinopse, não se engane, não é sobre isso o livro. É mais estudo de personagem. Então a gente aprende tudo sobre todo mundo. E esse tudo não são necessariamente coisas que vão agregar qualquer coisa à história. O livro é gigantesco de tanta coisa que ela coloca sobre os personagens. E daí o enredo fica de lado. Só que nos livros dela, isso não é algo negativo. Mas mesmo assim, eu não gostei tanto desse livro. Eu tive alguns problemas com ele. E eu fiquei muito triste de não gostar. Porque o primeiro capítulo, a abertura assim do livro, é uma das melhores coisas que eu já li. Eu também li House of Leaves. Eu gostei muito. É um livro de terror, horror. Eu fiz um vlog de leitura desse livro aqui. E apesar de não sentir medo, eu fui enlouquecendo aos poucos. Tem várias histórias. Primeiro que teve um cara que escreveu sobre um documentário. Aí teve um adolescente, um jovem, que encontrou todas essas coisas que o velho escreveu, só que o documentário não existe, e o velho escreve como se existisse, tem toda nota de rodapé e não sei o que. E daí o jovem adolescente, ele vai... O John, eu acho que é Johnny o nome dele. Eu sou péssima com o nome de personagem. Ele vai... Começa a passar limpo todas as anotações e vai falando as coisas que vão acontecendo com ele. Então, aqui as coisas do Johnny e aqui as coisas do documentário. É sobre um cara que se muda pra uma casa com a família dele. E essa casa, ela é maior dentro do que fora. E coisas estranhas começam a acontecer nessa casa e ele vai analisar ela, não sei o que. É bem aquelas histórias de a casa é uma filha da puta. Então assim, apesar de não ter sentido medo e não ter entendido muita coisa, foi uma experiência muito divertida. Porque você olha um livro desse tamanho e que é desse jeito, e você pensa, eu não vou conseguir ler. Esse livro é impossível de ler.
Mas não, é só você abrir e ir lendo. Tudo bem que esse livro não é só ir lendo, você tem que ler de ponta cabeça, você tem que ler tudo e daí voltar e ler ao contrário, você tem que ir pro fim e seguir as notas de rodapé. Mas não é um livro impossível. E eu li. E pelo que eu vi no Scooby, é o maior livro que eu li esse ano, 700 e poucas páginas. Depois eu coloquei Luta por Reconhecimento, do Axel Honneth, que é um trabalho de doutorado que foi indicado na faculdade, acho que na aula de ética ou de sociologia. É muito difícil de ler. Sabe aqueles livros que são tão árduos de ler, que quando você termina você só... tchau, vai embora, não quero mais. Mas eu indico, foi... é duro falar que eu aprendi muita coisa, porque agora eu não lembro mais as coisas que eu aprendi, né? Ele fala que o ser humano tem que se sentir parte da sociedade pra viver uma vida digna, e como que faz pra ele ser uma parte da sociedade? A sociedade tem que ver ele como ser humano. Como que faz pra ver ele como ser humano? Tem que ver ele como individual, tem que ver ele como parte de um coletivo, tem que ver ele de várias formas, e ele tem que engajar ativamente na sociedade. É mais ou menos isso o que diz aqui. E mais uma leitura que eu concluí. Coloquei também 1984, do George Orwell. Eu tinha lido esse no ensino fundamental, na oitava série. Foi muito legal ler isso aqui, não pelo conteúdo, mas porque eu ia lendo e eu lembrava exatamente de quando eu tinha lido, sabe? Parecia que eu conseguia adivinhar a próxima palavra. Essa edição dela fica perfeita, olha que lindo esse marcador. Atrás também. Eu achei um livro muito rápido de ler, uma leitura muito fluida. Eu acho que foi principalmente porque eu lembrava da última vez que eu tinha lido. Então eu consegui prestar atenção em mais coisas. É muito bom. É muito bom. É um clássico necessário por um motivo, né? Aí eu coloquei que eu queria ler um livro da Svetlana Alexievich. Eu acho que eu tenho todos os dela aqui em casa. E esse ano eu li A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é sobre as mulheres que foram pra guerra, pra Segunda Guerra Mundial, e foram pros batalhões, que foram enfermeiras, que foram telefonistas. Foi um livro muito difícil de ler, muito horrível de ler por causa das coisas que acontecem. Ler isso aqui em qualquer outro momento, beleza. Sabe, você consegue se afastar disso aqui, você sabe que tá bom, isso aconteceu, mas isso tá lá no passado. É só não repetir isso aqui. Mas saber que tá acontecendo de novo, agora, não tem como não se afetar com isso aqui. E a Svetlana, ela vai atrás de pessoas que relatem o que aconteceu. E quando a Svetlana ia na casa das mulheres atrás dos relatos, as mulheres falavam: meu marido fala que eu conto tudo errado, ele conta todos os fatos, ele fala porque tal batalhão fez não sei o que. E eu falo das coisas que aconteceu comigo, das coisas que eu vi, das coisas que eu penso até hoje, das coisas que eu não me esqueço. Existe toda uma sensibilidade. Foi, né? Foi. Aí, mais uma releitura que eu coloquei foi O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Eu gostei muito quando eu li, eu acho que eu li no primeiro ano de faculdade. E dessa vez eu peguei em inglês. E eu amo as edições da Penguin, porque apesar de ter spoilers sempre na introdução, as notas atrás são sempre muito ricas. Porque, por exemplo, esse livro aqui, ele foi publicado em duas versões. A versão não censurada e a versão censurada. Então aqui mostra a diferença entre as duas, porque uma era assim e a outra assado. Mas eu gostei mais da primeira vez que eu li. Apesar de já ter assistido o filme antes de ler pela primeira vez, ainda teve aquela parte do choque. Mas assim, continua sendo um livro preferido e muito, muito, muito bom. E é tão curtinho. O outro livro que eu não li foi o quinto volume da série Outlander. Eu fiz a mesma coisa dos irmãos Karamazov. Eu separei certinho em quantidade de páginas pra ler em 2, 3 semanas. E a letra é... O duro, essa edição aqui eu acho muito fofinha, sabe? Ela é tão pequenininha, não sei o que, edição de bolso. E as folhinhas são de jornal. Só que se você passa muito o dedo, ela vai perdendo a tinta. Então é muito difícil ler nessas edições. Ó, ela passa
de 30 pra cá. A minha intenção era ler um livro de Outlander por ano, porque eu tô bem atrasada em relação à série. Eu vim a 7ª ou 8ª temporada em 2023, já terminaram de gravar. Tô ainda no 5º, e é um livro gigantesco. E eu fui ver em alguns fóruns da série, e eles falam que esse aqui é o mais difícil de ler. Assim como a Dona Tart, a Diana Gabaldon, ela escreve tudo. Sabe, isso aqui é muita coisa sobre os personagens. Muita coisa sobre os personagens. Só que as coisas que ela escreve sempre resultam em outra coisa. Elas não estão ali só pra construção de personagem. Você tem que prestar atenção em tudo, porque vai voltar. E vai voltar até 2 vezes. E daí você percebe que você perdeu. É muito demorado ler. O primeiro livro eu li muito rápido, eu li ele em português. E eu tinha acabado de ver a série. E eu não precisava de nenhum conhecimento anterior. Então, assim, eu li em 4 dias o primeiro livro de 800 páginas. Mas agora eu tenho que lembrar de tudo que aconteceu. A história se diverge um pouco da série. E ler em inglês isso aqui é do caramba. Porque é um inglês mais difícil. E, além de tudo, ela coloca sempre os sotaques. Bem difícil de ler, então não ia mais dar tempo de ler esse ano. Deixa pro ano que vem. Ou seja, daqui 2 semanas eu vou ler ele. 1.500 páginas. 1.500 páginas. Tudo bem eu não ter lido esses dois. Eu li 140 livros esse ano. Outro livro que eu coloquei pra ler e eu li foi Lugares Escuros. Eu tenho só Garota Exemplar aqui, da Gillian Flynn, como exemplo, mas foi Lugares Escuros que eu li. Eu assisti o filme, só que thriller é meio triste, porque uma vez que você sabe a resolução da história, não tem mais tanta graça. Mas Lugares Escuros é muito bom. É sobre esse assassinato que aconteceu, que culparam o irmão da protagonista. Ele vai pra prisão e a protagonista, sabe, nunca ficou bem, e ela é super deprimida, não sei o que, ela precisa de dinheiro. Ela encontra um pessoal que fala que não acredita que foi o irmão dela o culpado. Então ela vai atrás de solucionar o caso. E coisas vão sendo descobertas. É bem legal. Eu gostei do filme também, mas, né, eu sei o que aconteceu e não tem mais porquê. Porque Garota Exemplar é um livro que me pega. Outro livro que eu li, mas eu não tenho aqui, foi The Starless Sea, O Mar Sem Estrelas. Eu não gostei. Ai, que tristeza. Eu queria tanto gostar desse livro. Mas eu ainda pretendo ler O Circo da Noite. O Mar Sem Estrelas é sobre esse menino que ele encontra um livro na biblioteca da faculdade dele. E, por acaso, ele faz parte de uma das histórias. O livro, assim, é super antigo, então o que ele tá fazendo ali? Aí ele vai atrás disso e descobre algumas coisas e tal. E eu gostei desse livro até a parte que as coisas mágicas começam a acontecer. Daí ele me perdeu. Porque parece que ele só vai jogando coisas pelo conceito. É um livro que fala muito sobre histórias, o amor pelas histórias, como toda história na verdade é a mesma, mas contada diferente, não sei o que, como é muito importante. Eu aprendi minha lição esse ano, que é não colocar expectativa nenhuma em cima dos livros. Aí, eu queria ler alguma coisa do Neil Gaiman, acabei lendo 2 coisas. Eu li Belas Maldições, Good Omens, que eu acho que ano que vem vai estrear a 2ª temporada. Muito ansiosa. E eu li também Coraline, reli Coraline, só que dessa vez em inglês. O que eu aprendi com o Neil Gaiman? Eu gosto mais das adaptações. Eu acho as adaptações dele perfeitas. Eu acho que é porque os livros deles requerem muita imaginação, sabe? Muita imersão, são muitos conceitos fantásticos. E eu não consigo visualizar essas coisas. Simplesmente, nossa, muito raramente eu consigo imaginar essas coisas. Se eu já vi a adaptação, eu consigo, mas daí, sabe, não tem tanta graça. E eu fico muito triste de, sabe, não gostar tanto, assim, das coisas que ele escreve. Porque eu gosto do conceito, eu gosto da história, eu só não gosto tanto, assim, do livro, eu prefiro assistir. Eu fico triste porque ele é uma pessoa muito querida. Ele é muito fofo, ele é muito perfeito, mas eu li 2 do Neil Gaiman esse ano. Por último, eu coloquei que eu queria ler Jane Austen.
Eu li também 2 livros da Jane Austen. Eu li Northanger Abbey, a Abadia de Northanger, e eu li Persuasão, por causa da adaptação da Netflix. Eu não gostei muito de Persuasão. Nossa, é sobre uma mulher que não supera o ex, de 10 anos atrás. E eu mais ou menos gostei da Abadia de Northanger. É sobre uma menina que é apaixonada nos livros e daí ela confunde vida com ficção e vê drama onde não tem e vê mistério onde não tem. Eu gostei da adaptação porque tem o DJ Field. Eu não tenho boas experiências lendo Jane Austen. Eu gosto muito das adaptações de Orgulho e Preconceito e Emma, mas é isso, os originais. Assim como Neil Gaiman, gosto da adaptação, vou valorizar a artista porque produz adaptações muito boas, mas não é algo que eu goste muito de ler. E sabe, eu entendo que ela foi revolucionária, que não sei o que, mas eu já li todas as coisas derivadas. E eu prefiro as coisas derivadas, eu não gosto tanto da fonte, não faz sentido pra mim tanto beber da fonte, porque eu não tô fazendo estudos, eu tô lendo, isso aqui é entretenimento pra mim. Mas eu pretendo terminar de ler Jane Austen em 2023. Isso eu vou fazer porque daí risca da lista e não precisa lidar com isso nunca mais. Das 12 coisas que eu queria ler em 2022, eu li 10, mas na verdade eu li 12. Porque eu li 2 coisas a mais, né? Eu li 2 da Jane Austen e 2 do Neil Gaiman, então eu li a mais. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu tava revendo as coisas que eu li, planejando as coisas pro próximo ano, foi que nenhum livro desses se tornou, assim, uma história favorita nova. Eu reli histórias favoritas e eu favoritei de 5 estrelas pra Guerra Não Tem Rosto de Mulher, mas fora isso, não tem um livro favorito que veio dessa lista de coisas que eu queria ler, que eu priorizei esse ano. Isso me deixa triste. Eu montei essa listona, eu li, e cadê os refrescos? As coisas que eu fui ler, vou ler isso agora só pra passar o tempo. Eu favoritei. Teve um livro que eu li agora em dezembro, que eu já tinha desistido da minha meta, eu já nem queria ler mais nada esse ano. Daí eu, mas vou pegar esse livro aqui só pra não ficar sem ler nada, porque eu sempre quero estar lendo alguma coisa. Eu li o livro em 3 dias, virou favoritos da vida. É nos acasos que vem os meus livros favoritos. Não é no planejamento, mas eu quero que venha no planejamento. Por isso, da meta de 2023, eu quero que venha livro favorito. Por favor. Eu quero. Pelo amor de Deus. Então eu vou pegar agora o que eu separei pra 2023. Então, pretendo ler e descobrir sobre o que é Os Irmãos Karamazov. Pretendo ler ou reler alguma coisa da Dona Tartt. Então vai ser ou Pintacilgo, ou A História Secreta, ou os dois. Que eu descobri que eu gostei muito de Dark Academia, e A História Secreta é de Dark Academia, então estou animada. Aí eu tenho esse livro de inglês do Michael Swan, que é Practical English Usage. Eu estou no 2º livro de gramática e falta este livro de gramática e vocabulário. Eu não vou conseguir ler esse ano, então prioridade no ano que vem. Vou ler todos já em janeiro, todas as 12 leituras que eu quero ler. Eu pretendo ler mais um da Svetlana. Eu peguei aqui o mais curto que eu tenho dela. Eu tenho esse e o Fim do Homem Soviético, mas como eu já tô colocando muito calhamaço e os livros dela são penosos, tristes de ler, dolorosos, então eu coloquei um mais curtinho. Esse aqui é Meninos de Zinco, que é sobre a guerra soviético-afegã. Como já é de praxe, eu vou reler algumas coisas e eu pretendo reler esse livro aqui, Uma Menina que Amava Anne Frank. É provavelmente o meu livro favorito, mas eu vou reler ele pra garantir isso. Eu li o Diário de Anne Frank esse ano pela primeira vez. Aí eu descobri quem era esse menino desse livro. E eu quero ver
o que muda. Porque com certeza ao reler esse livro eu vou ver coisas diferentes. Um dos motivos é porque faz, sei lá, 10 anos que eu li ele. E outro motivo é porque agora eu sei a história de Jennifer, que agora eu li a história de Jennifer, que agora eu sei como foi ela se relacionar no esconderijo com esse menino aqui, o Peter Van Pels. Então eu vou reler. Esse livro aqui, ele é uma ficcionalização da vida dele, caso ele tivesse escapado do esconderijo, mas ele morreu. Aí eu quero reler também O Mundo Pós-Aniversário. Gente, esse livro aqui, eu achei muito difícil ler ele em português. Então eu queria dar uma chance pra ele na língua original, ver se era tão difícil assim. Porque tem livros que pra mim é mais difícil ler em português do que em inglês. E nossa, olha só como ele é gostoso. Tudo bem que essa capa, assim, é horrível. É a pior... Nossa. É sobre essa mulher e ela tá prestes a fazer uma coisa. Ela pode fazer essa coisa ou pode não fazer essa coisa. E daí, o livro, ele mostra a vida dela se desdobrando caso ela tivesse escolhido fazer ou caso ela tivesse escolhido não fazer. É sobre consequências, é sobre ICs, é sobre o quanto um acontecimento só determina o resto da nossa vida e quem a gente é. É da mesma autora de Precisamos Falar sobre o Kevin. E eu vou pra reler isso aqui. Focando em autores, eu quero ler alguma coisa do Stephen King, porque eu li só três coisas dele. Eu li It, eu li Carrie e eu li o livro sobre a escrita. Se você quiser deixar ali embaixo o que você acha que eu devo ler do Stephen King. Eu quero ler alguma coisa da Diana Gabaldon, mas eu não vou me limitar a ser o 5º volume da série Outlander. A Diana Gabaldon, ela só escreve coisa do mundo Outlander. E ela escreve contos e novelas também, além dos livros. E então, se eu quiser ler alguma coisa que não seja isso aqui, eu estou aberta a ler. Então, alguma coisa da Diana Gabaldon. Também ler os 2 últimos da Jane Austen. Então, faltou Emma, que é uma história que eu gosto muito. E falta Mansfield Park, que falam que é ruim, mas ler Jane Austen já é difícil pra mim. Então, que diferença vai fazer? Aí, eu quero ler A Química. É um livro da Stephenie Meyer, autora de Crepúsculo. Eu gostei muito de A Hospedeira, então eu já confio nela na questão de não escrever somente Crepúsculo. E nossa, a Sol da Meia-Noite ficou muito bom. Ela, sabe, amadureceu muito como escritora. Então eu quero ler A Química, The Chemist, e espero não ficar triste. Aí eu percebi que eu não tinha colocado nenhum livro de não ficção, e eu quero pelo menos um nessa lista. Aí eu escolhi From Hollywood with Love, The Rise and Fall and Rise Again of the Romantic Comedy, que a tradução literal dele é De Hollywood com Amor, a ascensão e queda e ascensão novamente da comédia romântica. Porque assim, eu sou viciada em comédias românticas. Não gosto tanto de livros, mas eu gosto muito de filmes e séries de comédia romântica. É o meu gênero preferido. E eu não sou menos culta por isso. Ok. Esse livro, ele foi recomendado pela criadora de Crazy Ex-Girlfriend, que é uma série que eu já falei aqui no canal. Meio que satiriza, desconstrói o que é uma comédia romântica. E eu gostei muito da série e ela recomendou e eu li a autobiografia dela, então eu confio nela. E eu vou ler este livro e... Nossa, muitas vezes em 2022 eu queria parar tudo que eu tava lendo pra ler esse livro, mas não, vou me segurar, eu quero colocar na meta do ano que vem, quero fazer um vídeo especial pra ele, quero comentar. Talvez não aconteça, talvez. Mas planos. Por último, mas não menos importante, eu tenho aqui Test of the D'Urbervilles, que é do Thomas Hardy. Thomas Hardy escreveu Judas do Obscuro e Longe deste Insensato Mundo, que é um dos meus livros favoritos e filmes favoritos, com a versão mais nova, que é a Carey Mulligan e o Michael Sheen, que eu amo eles demais. Então, eu tenho esse livro aqui já faz alguns anos, sabe, já passou da hora
de eu ler. É a mesma coisa com a Dona Tartt. Eu tinha esse livro preferido dela e eu queria ler as outras coisas dela. Então eu tenho um livro preferido do Thomas Hardy e ele é um escritor clássico. Eu já li as poesias dele, mas não gostei das poesias dele. E, gente, essa edição aqui, eu já mostrei outras vezes, né? Mas é de tecidinho. E olha só. E o corte é dourado. E tem a fitinha. E é todo ilustrado. Ai, gente, que lindo. Então, eu tenho aqui 9, mas eu citei as 12 coisas que eu pretendo ler em 2012. E outras coisas também. Eu quero ler menos. Como eu comecei o canal, eu tava muito afobada de eu preciso ter conteúdo, eu preciso ler coisas para falar no canal, eu preciso ler coisas que todo mundo tá lendo, que todo mundo tá comentando, só pra fazer vídeo, e não funciona comigo. Eu sempre fico contra, e daí eu fico me sentindo mal, vai que eu tô ofendendo alguém. Quero ler o que eu quero ler e eu não quero me obrigar a ler muito. Coloquei calhamaços aqui, mas sabe, né? E também por isso, quando eu fui montar essa lista, eu tentei pensar em coisas que eu realmente quero priorizar. Então por isso eu tentei trazer mais autores, porque isso me dá já uma variedade maior na hora de ler, eu não fico presa a essa lista. E eu também trouxe coisas que eu queria muito ler esse ano, mas que não li porque fui boba, ou porque não deu tempo, ou porque eu queria deixar na lista. Eu queria ficar tempo suficiente com vontade de ler pra garantir que eu realmente queria ler, pra garantir que era fome e não desejo. Pra 2023 também espero postar com mais consistência, não surtar e odiar meus vídeos e apagar e sumir por mais de um mês no canal, não me desorganizar a ponto de um mês ter 4 vídeos gravados e no outro mês não ter nenhum, porque tem sido uma experiência muito legal ter o canal. Eu pensei que eu fosse ter mais vergonha, mas claramente vimos que eu não tenho tanta vergonha assim, porque sei lá, eu sempre quis fazer isso, então eu quero fazer de um jeito que faça sentido pra mim. Estou muito feliz que estou terminando o ano com mais de 100 inscritos. E apesar dos meus sumiços, eu não fui abandonada por vocês. E em nenhum momento eu senti cansaço, ou fiquei de saco cheio, ou fiquei com vontade de apagar tudo e fingir que eu nunca fiz isso, que eu nunca fiz parte disso. Eu sinto muito orgulho do que eu estou aprendendo aqui. É muito bom compartilhar isso com vocês. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou e quiser continuar me acompanhando, não deixe de se inscrever, de deixar seu joinha. E até o vídeo que vem. Tchau!